geralmente, os investidores, eles acabam dando um peso maior para a ótica da rentabilidade. Perfeito, Né? perfeito. O fato de você não ter rentabilidade, ou o fato de você poder ter uma rentabilidade muito grande, mas está sujeito a uma perda considerável, né? As pessoas geralmente elas montam a carteira olhando para aquilo que rende, Sim. né? E elas Um não número conseguem maior. e elas não conseguem ficar naquilo que não rendeu, Verdade. né? Tudo aquilo que a gente já falou, por que ela não consegue. Mas geralmente as pessoas montam, né, escolhem, selecionam os investimentos com O que que base rende no mais? que rende, É. né, ou no que rendeu, Isso. né? E é comprovado matematicamente que a maior parte, a maioria das carteiras, as carteiras que tiveram melhores retornos compostos num período longo de tempo, não foram as carteiras que renderam mais ou que conseguiram ter grandes rentabilidades em vários momentos do tempo. Né? Foram as carteiras que não caíram, né? Foram as carteiras que não se desvalorizaram, não tiveram grandes quedas. Né? Simplesmente pela, pela concepção, pelo conceito, pela verdade matemática. Né? Porque se você cai 20%, ou se você cai 50%, você precisa subir 100% Para voltar onde você para tava. voltar. É isso aí. Então, uma desvalorização, ela é muito pior ela é muito mais difícil do que uma Verdade. valorização, Sim. né? De ser recomposta, né? Então, se você conseguir ganhar 2/3 das valorizações e cair 1/3 das quedas, Perfeito. né? É muito melhor do que você subir 100%, cair 50%. Subir 100%, cair 50%. Em uma Né? analogia simples, eu ganho um campeonato com o meu time de pontos corridos se eu não sofrer nenhum gol, nenhum jogo, e marcar um só em todos os jogos. Eu não preciso golear em nenhum jogo, certo? Eu só preciso não tomar gol. E se eu marcar umzinho? Ah, mas o outro time ganhou de 2, outro time ganhou de 3, outro time ganhou de 4. Tá tudo certo. Eu marcando o meu 1 aqui, eu ganhei os meus 3 pontos, que depois lá na frente me significam que meu time foi campeão do campeonato. Não é isso? Simplificando, é isso. Você não precisa ter o time que mais faz gol, você só precisa ter um time que faz pelo menos um gol. E essencialmente um time que não toma gol para você ter um time campeão. Não é isso? Exatamente, exatamente. É, E aí, nisso, né, tudo, tudo acaba estando relacionado àquela questão de você não saber quantificar o valor, né, é, dos ativos, né? Então, Perfeito. geralmente um portfólio, O exemplo que você falou do iPhone, né? Que é fácil e que a gente não isso, sabe com isso, investimentos. isso É. é do iPhone. Se você não sabe calcular o valor, né, justo, o quanto aquilo realmente De um vale, investimento. Uhum. né, você não vai conseguir calcular o nível de risco que está Associado. associado no momento, né, nas condições de mercado atuais, né? Então, um- um- uma relação muito importante para a gente conseguir avaliar os ativos, né, a seleção de ativos, é a simetria risco-retorno, né? É a relação risco-retorno dos investimentos. Que é um erro que as pessoas cometem. Elas não Isso, sabem avaliar isso. né? Então, a simetria risco-retorno é qual que é o potencial de ganho, Perfeito. né, de valorização e qual que é o potencial de queda no cenário pessimista, ou seja, num cenário ruim, né, num cenário base e num cenário otimista, né? Então você precisa fazer uma análise de sensibilidade e,
e ponderar por diversos pesos, né? De acordo com cada cenário, né? O potencial, as oportunidades do ativo e os riscos do ativo. Perfeito. Né? E aí, quando você tem um ativo com diversos riscos, ou diversas fontes de risco Tá. e diversas opcionalidades de oportunidade, né? Você precisa ponderar o peso desses riscos na constituição do risco final do preço daquele ativo. É complexo. Né? Então é uma ponderação, é um grupo de ponderação, vários grupos de ponderação dentro de uma ponderação maior. Né? Sim. Então a coisa, como uma avaliação adequada, seria assim, ou se a gente está falando de uma carteira de ativos, né? No caso de a gente fazer seleção de fundos de investimento, né? A gente precisa avaliar isso na ótica de um tomador de decisão, né? Então, qual que é o nível de risco que ele avaliou e qual que foi a decisão que ele tomou, como ele construiu a carteira, né? Se você não Exato. sabe, um erro muito comum, né? Você não, que precisa, né, de realmente estudo, precisa de você aprofundar, né, em diferentes tipos de ativos, né, de mercados, né? Se você não sabe a relação entre as coisas, como os ativos se comportam, como eles se relacionam quando eles estão juntos, Perfeito. como o preço deles se movimentam perante diversos fatores econômicos. Perfeito. E causa e efeito, né? Ou diversas causas e efeito, né? Ou diversos cenários. Perfeito. Né? Como é que no caso de um fundo de investimento você vai analisar se a carteira de ativos, na hora de você avaliar a qualidade da gestão, como é que você vai analisar se aquela carteira foi adequada para aquele cenário ou foi adequada para aquele nível de risco que ele se propôs a fazer, né? Exatamente. Se você não sabe correlacionar, ou seja, como que eu faço uma relação entre diferentes ativos de forma que eles criem um movimento, na hora de você somar o movimento de todos eles, ele cria um movimento adequado, né? Um movimento de suavização, ou que vai reduzir a queda a um cenário X, Y, Z, né? Como é que você vai avaliar uma carteira ou construir uma carteira, né? Isso leva a diversos erros, né? Que é excesso de exposição ao mesmo fator de risco, né? Muitas vezes as pessoas investem de uma forma que elas estão muito expostas a um determinado cenário econômico, ou se você tiver uma desvalorização cambial, ou se você tiver uma apreciação do real, ou se você tiver um descontrole inflacionário, ou se a taxa de juros ficar muito maior que a inflação, né, ela subir muito, que a gente fala a taxa de juros real, né, é a taxa de juros básica da economia, menos a inflação, se ela subir muito, né, como é que esses ativos, esse grupo de ativos se comportam? Vai todo mundo ir na mesma direção, né? Vai todo mundo ter uma correlação positiva muito forte, né? Ou eu vou conseguir me balancear aqui, né? De forma que eu tenho consistência. Perfeito. Né? Perfeito. Mas na cabeça do investidor, Rafa, é o seguinte, ó, se eu te falo agora, Rafa, ó, você tem uma possibilidade de investimento número 1 que vai te dar R$5.000 de possível rentabilidade, mas se der ruim, você me paga R$1.000. Só que tem um outro cenário 2. Você pode ganhar R$100.000, só que se der errado, você me paga R$50.000. É óbvio que para quem está acompanhando a gente, fala assim, não, eu vou na primeira opção, porque se der certo eu ganho 5, mas se der ruim eu perco só 1.000. Faz sentido. A segunda opção, se der certo eu ganho 100.000, mas se der errado eu perco 50. Faz sentido. Só que para o investidor normal,
que vai fazer qualquer investimento na vida dele, ele não olha, porque ele não tem capacidade, né, técnica para olhar. Ele não consegue enxergar que no cenário 1, os 5 são versus 1000. Ele não consegue enxergar esses 1000. Né? Então, para ele fica só os 1000 eu ignoro, fica só os 5. E no cenário 2, ele enxerga 100 mil ou perder 50. Como eu não tenho capacidade técnica, esse perder 50 eu apago ele da minha tomada de decisão e eu fico com 100 mil na minha cara só. E aí, entre um investimento que me rende 5 e 100 mil, eu vou por 100 mil, bicho. Tá muito fácil. Exato. Concorda? E não é assim, então, que a tomada de decisão é feita? Isso. Por falta de saber analisar o risco, aquela parte que eu ocultei aqui, né, do negócio. Só que se essa parte ela fica escancarada para você e evidente, 5 versus 1000, ou 100 mil versus 50 mil, aí o teu processo de tomar decisão já muda bem, né?